Olá, meus amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Olha, eu estou passando aqui hoje para fazer uma provocação. Você tem certeza que a Igreja de Jesus Cristo existe? Pois é, nós vamos estar falando sobre isso na sequência deste vídeo. Mas antes eu quero te convidar a seguir o nosso canal, acionar o sininho para receber novas notificações e compartilhe o nosso vídeo para que nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Vou te dar aqui 3 segundinhos para você fazer isso e nós já voltamos. Pois é, obrigado por compartilhar o nosso vídeo, por acionar o sininho, por estar seguindo o nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Veja só, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós temos uma lambança, nós temos um número enorme de dogmas, de doutrinas, de religiões na Terra. Mas a pergunta é, todos dizem ser a igreja real, a igreja verdadeira de Cristo na Terra. Todas dizem ser a igreja que está preparando o povo para ir para a glória. Mas eu quero ler aqui um texto que está no livro de Mateus 16, do 16 a seguir, quando Jesus pergunta, o que dizem o homem ser o Filho do Homem? E Simão Pedro respondendo disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Veja que Jesus, então, diante dos seus apóstolos, ele faz aqui uma confissão, ele faz aqui uma promessa. Que ele iria edificar a igreja dele, mas edificar no futuro, ainda não estava edificada. E ele entregaria a Pedro uma chave, e o que Pedro ligasse na terra estaria ligado no céu. Então, meus irmãos, diante desta diversidade de fé, dessa diversidade, desses distúrbios, digamos assim, religiosos que existem, porque se é uma única Bíblia, se é o mesmo Deus, é o mesmo Evangelho, não podem ter essas diferenças absurdas. Porque se diante de uma palavra, se diante de um ensinamento de Jesus, eu crer de uma forma e você crer da outra, pode ser que nós dois estejamos errados. Não tem como nós dois estarmos certos. Mas então vamos observar isso. Você já serve a Deus há muito tempo. Nós sabemos ali que o Espírito Santo deu uma revelação para Pedro. Pedro então recebeu uma revelação direto dos céus. E Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é a igreja do homem, não é a igreja de A ou B. A ti darei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Pois bem, meu irmão, quero perguntar a você então, se Jesus ia edificar a igreja dele, nas Escrituras, onde é que ele edificou esta igreja? Ele ia entregar uma chave para Pedro. Que chave é essa? Quando é que ele entregou para Pedro? Quando é que Pedro fez uso desta chave? Que porta Pedro abriu com essa chave? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Pois bem, como é que Pedro ligava na terra para que estas pessoas estivessem ligadas no céu? Porque se eu for ligado de forma diferente do que Pedro ligou, a promessa de Cristo não vem sobre mim. Porque a promessa de Cristo foi, o que você ligar na terra será ligado no céu. Eu preciso observar então como é que Pedro ligava essas pessoas na terra para elas estar ligadas no céu. Tudo isso que eu estou falando, meus irmãos, tem que ser com base na Bíblia, com base nas Escrituras Sagradas, nada de achismo, nada do pode ser, nada do tanto faz. Tem que ser com base na Bíblia. Você tem essas respostas? Se você tiver essas respostas, você pode dizer, eu sou cristão, eu sirvo na igreja de Cristo, na igreja que ele edificou, da qual ele é a cabeça. Igreja a qual ele vem buscar.
Quem é que Jesus vem buscar? Jesus virá para buscar a sua igreja. Ele não vem para buscar as igrejas. Meu irmão, mas Jesus não deixou uma placa. Verdadeiramente Jesus não deixou uma placa. Não se preocupe. Então, de dizer assim, não, mas a igreja nome tal ou nome tal é a igreja de Cristo. Esta igreja, ela tem um princípio, como está no livro de Efésios. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Esta igreja de Cristo, desde o primeiro batismo até os dias de hoje, ela tem que manter a mesma fé, crer no mesmo Senhor, o mesmo Evangelho. E é isto que nós precisamos observar. Como é que Jesus iniciou esta igreja? Reunindo os seus apóstolos e ensinando a eles. No livro de Marcos, capítulo 4, 10, 11 e 12, Jesus disse assim, olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos que estão de fora prega-se por parábolas, para que ouvindo não ouçam, se ouvir não entendam e não tenham os pecados perdoados. Jesus não queria perdoar o pecado de todos? É claro que queria, ele morreu por todos. Então o que ele estava fazendo ali? Ele estava preparando os primeiros ministros da sua igreja. Prestem atenção nisso, meus irmãos. Estas pessoas aprenderam o evangelho de Jesus, como ele diz no livro de Mateus 24, 14, quando ele diz, e este evangelho, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Existia ali um evangelho que ele ensinava. Na missão dos 12, ele diz o quê? Vocês vão e falem. Se as pessoas não ouvir vocês, quando sair de lá, bata ao pó da sua roupa. Esse pó servirá de juízo naquele dia. E eu digo que será maior o juízo para estas cidades do que foi para Sodoma e Gomorra. Estas mesmas pessoas, esses mesmos discípulos, esses mesmos ministros que Jesus angariou, quando eles estavam preparados, Jesus olha e diz para eles, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Crer no quê? Naquilo que ele ensinou para os seus discípulos. Logo então nós sabemos que depois ele morreu, ressuscitou, mandou que eles fossem a Jerusalém e lá eles esperassem até receber a promessa que dele ouviram e que muito em breve eles receberiam. E lá eles ficaram orando. O Senhor apareceu para eles por mais 40 dias ensinando tudo concernente ao reino de Deus. Então eles estão em Jerusalém e desce o Espírito Santo e nasce a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos observar o que foi feito naquele dia e como foi feito. Ali nasceu a igreja do Senhor Jesus e esta igreja ela precisa durar até hoje. Ninguém pode mudar nada. A quem foi dado o direito de mudar? Nós precisamos observar como é que os discípulos ordenavam, como é que os discípulos ligavam na terra para estar ligado no céu. O que eles tinham? Você vai ver uma igreja tão diferente. Tão diferente. Você vai ver uma igreja, meu irmão, uma igreja, minha irmã. Por um exemplo, a igreja de Cristo ela era tão diferente que no livro de Atos 8, 20, você encontra ali uma passagem onde alguém oferece dinheiro para receber um dom. E Pedro diz a ele, teu dinheiro é contigo para a tua perdição, se julga que as coisas do céu se compram com dinheiro. Se arrepende. Nós vemos uma igreja tão diferente que quando Jesus está à margem do mar da Galileia pregando, ali tem 5.000 pessoas à frente dele. Veja uma coisa, um discípulo diz para ele, despeça essas pessoas para que vá e compre comida, já é tarde. Jesus diz, nós não podemos dispensar essas pessoas com fome. Você vê que Jesus pergunta a ele, o que nós temos aí? Ele diz, Senhor, apenas 5 pães e 2 peixes. Ou seja, não dá nem para nós. Jesus diz assim, traz aqui, rende graças, fala para ele, manda o povo sentar e divida com eles. Você vê, meus irmãos, que Jesus, antes dele comer, antes dos seus obreiros, que eram os seus discípulos comer, primeiro ele tratou do povo. Se fosse para ficar com fome, ficaria ele. Ali, ele estava fazendo o quê? Jesus estava ensinando.
Os discípulos estavam dando apoio e o povo estava ouvindo. Então hoje, quando você entra na igreja, aquela pessoa que está ensinando está fazendo o mesmo papel que Jesus fez naquele dia. Então precisa agir da mesma forma. Antes de comer, precisa tratar do povo. Por quê? Se alguém está com mais condições de passar por dificuldade, de passar por luta, é aquele que está no altar, é aquele que está no púlpito, é aquele que está servindo. O povo está chegando agora, o povo está frágil, o povo precisa ser alimentado. Então você percebe a diferença da igreja de Jesus, como Jesus e os discípulos tratavam a questão concernente às coisas que você vê nos dias de hoje. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela existe, mas você faz parte dela. Você só vai poder dizer eu faço parte dela se você souber nas Escrituras onde é que ela foi edificada, que chave é esta que Jesus entregou para Pedro, que porta Pedro abriu. A porta que você entrou foi aberta com a mesma chave? O que ligares na terra será ligado no céu. Como é que Pedro ligou as pessoas na terra? Como é que você foi ligado? Foi ligado da mesma forma, com o mesmo princípio? Senão você vai fazer parte de uma igreja, parte de um movimento, mas digo para você, a promessa de Jesus era para as pessoas que Pedro ligasse, e Pedro tinha o segredo da chave. Veja, a tua casa tem chave, o teu bairro todo tem chave, mas não abre a sua porta. Mas se você fizer cópia fiel da sua chave, todas as pessoas passarão a abrir esta porta. Logo então, se nós queremos ligar alguém na terra para estar ligado no céu, nós temos que fazer exatamente aquilo que Pedro fez, da forma que Pedro fez. Porque ele conhecia os mistérios. Jesus permaneceu aparecendo para os discípulos por mais 40 dias e ensinando tudo concernente ao reino dos céus. Hoje tem alguém fazendo diferente porque os tempos são outros? A pergunta é, quando é que Jesus desceu na terra e ordenou as pessoas a mudar? Você recebeu uma ordenança direta de Jesus para mudar? Então você pode, porque a minha Bíblia diz que a palavra do Senhor ela é eterna. Ela não pode ser modificada. Ai daquele que tirar uma letra, ai daquele que acrescentar uma letra. Nós temos que ser fiel. Pensa nisso. Se você não souber aonde nasceu a Igreja de Jesus, então eu quero deixar aqui para você um desafio. No rodapé vai ter aqui o nosso contato. Eu quero deixar aqui o meu número de WhatsApp para que você entre em contato comigo e nós vamos poder fazer, ainda que estamos no tempo de pandemia, mas vamos poder fazer uma videoconferência, vamos poder estudar as Escrituras Sagradas, nós vamos poder então fazer um esclarecimento. Eu não quero converter você, digo de cara para você, eu não quero fazer seguidor. Eu não morri na cruz por ninguém, eu não dei a vida na cruz por ninguém, eu não tenho céu para dar para ninguém, eu não tenho salvação para dar para ninguém. Eu estou lutando pela minha salvação, eu estou lutando pela minha oportunidade de morar na glória, em Cristo Jesus. Mas Jesus é aquele que morreu por todos nós. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer aquela prática mariana, que é, faça tudo o que Ele mandar. Quero dizer a você, tudo o que eu fizer aqui nesse estudo, tenha convicção. Quero estar apontando para Cristo, para que você siga a Cristo, porque Ele é o nosso profeta, Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso pastor. É Ele quem salva. Entre os céus e a terra, nenhum outro nome há dado pelo qual devamos ser salvos. A salvação está em Jesus Cristo. Meu amado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vem comigo, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem uma grande bênção para as nossas vidas. E eu tenho certeza de uma coisa. Todas as vezes que nós sentarmos para estudar, se nós formos fiel a entender a palavra de Deus, pode ter certeza, ninguém vai sair desse estudo no tamanho que entrou. Nós sempre vamos aprender mais e mais. Eu quero aprender com você e quero compartilhar também com você um pouquinho daquilo que Deus revelou para mim.
Que Deus te abençoe. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma excelente semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.